Sirim e Barra chegam à casa de Swat e ela fala para a irmã pagar o taxista. Elas saem do carro e Barra pergunta onde estão. Sirim diz: eu não sei você, Barra, mas eu vim ver o meu namorado. Ele mora aqui. O Sarp me encontrou aqui nesse lugar. É só isso que eu sei. Sirim entra e diz pro segurança não deixar Barra entrar ali. Barra diz ao segurança que é a irmã da Sirim, que foi ver o seu Swat e pede para ele deixá-la entrar. O segurança não permite que ela entre e ameaça chamar a polícia. Swat fica todo alegrinho ao ver Sirim. Sirim diz a Swat que quando o genrinho dele foi encontrar Barra, falou que ia se livrar de todos os problemas que tem para voltar e pediu para ela esperar. Swat fica surpreso quando Sirim diz que o Sarp já sabe que a Piril foi até a casa dela depois que viu aquelas fotos. Nesse momento, Piril liga para Swat, diz que aconteceu uma coisa horrível e pergunta se pode passar na casa dele. Swat diz que não pode recebê-la agora, que vai pedir para o Munir levar ela para outro lugar para eles se verem. Swat pede para Sirim ir com ele encontrar Piril. Sirim pergunta por que ele quer que ela vá. Swat diz que ela vai entender quando chegarem. Barra continua na frente da mansão de Swat. Nesse instante, Jali liga para ela e diz que conseguiu marcar com a sua amiga pedagoga hoje às 3. Jali diz que Barra não vai precisar pagar nada. Barra estranha e pergunta por quê. Jali diz que agora está muito ocupada e depois elas conversam. Barra se vê obrigada a ir embora e não vê quando Swat sai de casa com Sirim. Envy abraça a Tice, diz para ela ficar calma, não se preocupar e ficar tranquila que tá tudo bem. E os dois saem para fazer compras. Piril diz a Munir que ontem o Sarp acordou de repente à noite e ele estava muito bravo. Então, nós veremos Piril se lembrando de como tudo aconteceu. Sarp chegou em casa, chamou ela e disse: você foi até a casa dos pais da Barra. Você procurou a Sirim e causou uma confusão. Sem graça, Piril disse: é que a Sirim, eu não sabia o que fazer quando vi as fotos. Sarp perguntou por que não ficou sabendo de nada disso, porque ela não contou para ele que tinha visto essas fotos. Ele disse: por que não me perguntou sobre as fotos? Você pode me falar isso? Piril fica em silêncio e Sarp diz: tem mais alguma coisa que eu não sei? O que mais está escondendo? Piril disse: não estou escondendo nada, Sarp. Não estou. Sarp perguntou se ela sabia que a mãe dele morreu. Piril disse que não, que realmente não sabia. Sarp disse: sabia que as covas estavam vazias? Que a Barra e os meus filhos estavam vivos? Sabia disso, Piril? Assustada, Piril negou tudo e Sarp disse: você sabia. Não sei como acredito em você. Não sei mais como vou confiar em você. Não sei. Sarp saiu do quarto e Piril ficou chorando. Swat e Sirim chegam ao encontro de Piril. Furiosa, Piril pergunta o que o pai está fazendo, porque a Sirim está ali. Swat diz para Piril se acalmar e pede para Sirim se sentar. Swat conta para Piril que Sirim lhe disse sobre Sarp ter ido visitar a Barra e que ele disse que ia voltar para ela quando resolvesse os seus problemas. Swat diz a Piril: eu quero que você escute com muita atenção o que a Sirim falar e com a mente aberta. Sirim diz que primeiro Piril tem que saber que as fotos que viu não eram reais. Ela só tirou aquelas fotos para manter o Sarp longe da Barra. Sirim diz: na verdade, eu nem ligo pro que vai acontecer com o Sarp, mas eu ligo pro que acontece com a Barra. Ela vai me pagar por ter destruído toda a minha família. Eu juro pelos meus pais que eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para a Barra e o Sarp, por mais que tentem não serem felizes e terem uma vida horrível. Swat diz a Piril que estão do lado dela. Piril pede a opinião de Munir e ele diz: dona Piril, vai ser melhor se ficar com eles. É vantajoso e é o que o seu pai gostaria que fizesse. Piril olha para Sirim e diz: então, como vai ser? O que vamos fazer? Você tem algo em mente? E esquece daquelas fotos, porque se o Sarp descobrir que eu mandei para você, não vai querer ouvir mais nada. Sirim diz que isso não importa, que eles ainda têm algumas armas. Piril pergunta quais armas. Sirim diz que uma é que a Barra ainda não sabe que o Sarp casou de novo e teve mais filhos. Piril diz que duvida muito que isso cause algum problema. Piril diz que o Sarp usou uma identidade falsa para se casar com ela, ou seja, na verdade os dois não são casados. O Sarp vai explicar tudo o que aconteceu para Barra e acabou.
Sirin diz que a Bahá é um pouco diferente. Ela não vai gostar de saber que o Sarp deixou ela na miséria e depois casou de novo com uma mulher linda e rica e que ainda por cima teve mais 2 filhos com ela. Sirin diz que eles precisam fazer a Bahá descobrir a verdade de um jeito que o Sarp não vai conseguir explicar. Piril diz que tá bom e pergunta quando que a Bahá vai descobrir sobre ela e as crianças. Sirin diz que pode ser amanhã ou depois, mas primeiro ela tem que fazer as pazes com o Sarp. É importante. Sirin diz, e aí, se todos nós concordamos, que tal celebrar o nosso pacto? Piril diz, o que vamos tomar? E Elis liga para Bahá e diz que está preocupada. Bahá diz que está na pedagoga que a Jale marcou para ela. E Elis diz a Seida que elas não passam um dia sem ter problema. Seida diz que a culpa é toda dela. Se tivesse contado direito, ela nunca teria se comportado como uma louca. E Elis diz que Seida desligou na cara dela. Ela que devia ouvir direito. Atis chega à casa de Seida, pois ficou sabendo do que aconteceu entre ela e Jale e ficou preocupada. Atis é carinhosa com Seida e diz que pode falar com a Jale se ela quiser. Seida diz para Atis não se preocupar com ela e pergunta como foi o dia dela. Atis conta para Elis e Seida que ficou com o dinheiro do Sarp porque não queria que as crianças morressem de fome. Seida diz que o único problema é que ela não vai poder contar para Bahá, mas foi ótimo ter feito isso e ela não precisa se preocupar tanto. Atis diz que agora o Enver acha que o dinheiro é da rescisão dela e está gastando tudo. Já fez compras para eles e para Bahá. E Elis diz para Atis que vai dar tudo certo, para ela ficar tranquila. Seida diz que Atis está fazendo uma boa ação, não fez nada de errado. E Elis recebe a ligação de um amigo, avisando que arrumou entrevista de trabalho para ela para o dia seguinte. Atis bate na porta do apartamento de Bahá e Doruk e Nissan ficam muito alegres, pois pensam que é o pai. Ao verem a avó, eles ficam tristes. Bahá agradece à pedagoga. A pedagoga diz que quer ver a Nissan e o Doruk quando voltar da sua conferência. Bahá chega em casa, vê que os filhos estão tristes e pergunta à mãe por que eles estão assim. Atis vai para o quarto com ela. Diz que as crianças estavam perguntando pelo pai antes dela chegar. Por isso estão assim. Atis pergunta a Bahá o que aconteceu depois que ela saiu da casa com a Sirin, se elas brigaram. Bahá diz à mãe que não aconteceu nada, que elas foram para uma casa linda. A Sirin entrou na casa, mas o segurança não deixou ela entrar. Enver e Atis se despedem dos netos e da filha e voltam para casa. Bahá diz a Nissan e Doruk que quer falar um pouco sobre o pai deles. Ela diz, o pai de vocês não pode ficar com a gente por causa de certos problemas que a gente não pode controlar. Nissan pergunta que problemas são esses. Bahá diz que vai contar tudo quando ela crescer, porque eles ainda são muito novos para entenderem algumas coisas que acontecem. Nissan diz para a mãe contar, que talvez eles entendam. Doruk diz que é verdade e pede para ela contar. Bahá diz que vai contar, mas é para eles escutarem tudo sem fazer nenhuma pergunta. Enver e Atis chegam em casa. Sirin dá boa noite e Enver não responde. Sirin diz à mãe que o pai está exagerando demais. Atis diz que o Enver não vai falar com ela enquanto ela estiver saindo com o Swat. Disse que é ele ou o Swat, então ela tem que escolher um. Sirin não dá a mínima e diz, bom, o azar é dele. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.